gente vai começar a falar sobre fisiologia digestiva, né, ou digestória, do trato gastrointestinal. Na aula passada, a gente encerrou, né, fisiologia renal, e hoje, então, a gente vai dar continuidade no nosso cronograma, certo? Bom, vamos então começar a falar sobre fisiologia digestória. Hoje a gente vai focar mais na parte de monogástricos e na aula que vem a gente vai conversar sobre poligástricos, tá? Bom, então, primeiro de tudo, né, qual é a função do trato digestivo? O que acontece no trato gastrointestinal? Qual é a importância do trato gastrointestinal para o organismo? Então, primeiro de tudo, obter nutrientes a partir da alimentação. Então, muitas das moléculas que as células usam durante os seus processos fisiológicos, durante o seu metabolismo, elas são obtidas a partir da alimentação. Então, se a gente pegar, por exemplo, proteína, glicose, tudo isso vem da alimentação. Então, a função do trato, uma das funções do trato gastrointestinal é a de obter esses nutrientes a partir dos alimentos. Então, a glicose que está lá nos alimentos vai ser obtida graças ao trato gastrointestinal, que vai quebrar, vai pegar esse alimento, vai quebrar esse alimento e reduzir ele até a gente chegar ao nível molecular, né? Ou seja, até chegar ali a glicose, e aí essa glicose ela vai ser disponibilizada na circulação pelas células, de forma que essas células consigam usar a glicose. Então, a obtenção de nutrientes, né, para as células a partir da alimentação é uma das fontes, é uma das funções, perdão, do trato gastrointestinal. Outra função é o preparo desse nutriente. Não é só quebrar o alimento, pegar a glicose dali e já disponibilizar para as células. Não. Tudo que a gente quebra no trato gastrointestinal, que a gente absorve lá no intestino, vai ser encaminhado para o fígado metabolizar, e aí sim, né, esse nutriente, essa molécula está biodisponível, ou seja, ela está apta para as células do organismo poderem utilizar. Então, o trato gastrointestinal vai quebrar o nutriente, vai quebrar o alimento, perdão, vai obter os nutrientes. Esses nutrientes vão passar pelo fígado e aí sim eles vão estar prontos para serem utilizados pelas células. Essa é a função de metabolismo, né, do fígado. Tanto que toda vez que eu falo com vocês do trato gastrointestinal, eu gosto de reforçar a importância dos órgãos anexos. Porque toda vez que a gente fala o trato gastrointestinal, o pessoal pensa da entrada à saída, né? Aí fala lá boca, faringe, esôfago, no caso monogástricos, né? Estômago, duodeno, jejum, úlcera, mas não fala dos órgãos anexos, não fala do fígado, das glândulas salivares, do pâncreas. São extremamente importantes para o processo de digestão e metabolismo, né? No caso do fígado. Então, tudo que é absorvido lá no intestino, obrigatoriamente vai passar pelo fígado para ser metabolizado. Tanto que, se a gente pegar a circulação, né, sanguínea ali do intestino, toda ela vai para o sistema porta, que leva para o fígado para ser metabolizado, e aí do fígado é que vai para a circulação geral. Então, o preparo dos nutrientes absorvidos, né, lá no intestino, para que as células possam usar esses nutrientes, também é uma função do trato gastrointestinal. E eliminar aquilo que não é absorvido, ou seja, excretar, jogar para fora do corpo aquilo que não vai ser absorvido, que não vai ter utilidade, tá? Ou que não pode ser digerido. Tem muitas coisas que podem ser deglutidas, mas que não são digeridas, ou que o trato gastrointestinal de determinada espécie não tem capacidade de digerir. Então, acaba sendo excretado. E quem vão ser, então, os componentes do sistema digestório? Como eu falei,
né, do início ao fim. E do início ao fim do trato gastrointestinal e também os órgãos anexos. Né? Então, a gente vai ter aqui esôfago, né? A gente vai ter estômago, aí já vem intestino delgado, dividido nas suas porções, né? Duodeno, jejum, ilho, intestino grosso, até sair lá no reto e ânus. E, além disso, a gente também vai ter os órgãos anexos, né? Então, glândulas salivares, pâncreas, fígado, são extremamente importantes para o processo de digestão. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Ele saiu aqui. Estou só tentando voltar para os slides aqui, pessoal. Peraí. Tem uma travada aqui, agora acho que vai. Oi. Bom dia, professor. Bom dia. Pronto. Foi. Então, como componentes, né, no sistema do trato gastrointestinal, a gente pensa, né, no tubo digestivo, mas também nos órgãos anexos. Não esqueçam isso, por favor. Tá? Os órgãos anexos vão ser importantíssimos para o processo tanto de digestão, se a gente pegar, por exemplo, as glândulas salivares, o pâncreas, que produzem enzimas digestivas, quanto para a metabolização. Na verdade, até o fígado também, né? Porque o fígado produz a bile e a bile vai ter importância na emulsificação de gorduras durante o processo de digestão. Mas também o processo de metabolização que é feito pelo fígado, ou seja, tudo que é absorvido vai ser direcionado ao fígado para ser metabolizado e aí sim disponibilizado da circulação para as células conseguirem usar. Bom, então, como eu falei, né, o sistema digestivo, o formato dele, né, um tubo, e aí esse tubo ele vai ser dividido em vários segmentos, e em cada segmento a gente vai ter um tipo de digestão. Na verdade, a gente vai ter eventos específicos dentro desses segmentos do tubo. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no estômago de monogástricos, ali a gente tem uma digestão ácida do alimento. Se a gente for para o segmento seguinte, no duodeno, daí a gente já tem uma digestão alcalina do alimento. Né? Intestino grosso já fica mais a parte de absorção de nutrientes. Então, a gente vai tendo eventos diferentes nos tubos, nos segmentos do tubo digestivo. Tá? Então, ele é todo dividido e durante esse processo, né, do alimento percorrendo o tubo digestivo, a gente vai tendo a digestão, né, ou seja, a quebra desse alimento até o nível molecular, a absorção dessas moléculas, a absorção desses nutrientes e a excreção daquilo que não tem utilidade. E além dos órgãos que formam o tubo digestivo, a gente também vai ter as glândulas e órgãos anexos, né, que são extremamente importantes para o processo de digestão.
Sem a participação do pâncreas, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade imensa na digestão de proteínas, na digestão de carboidratos, na digestão de vários nutrientes. Né? Tanto que, quando a gente tem um quadro de insuficiência pancreática, o paciente sofre muito com isso, porque se torna muito difícil o processo de digestão. Tá? Então, os órgãos anexos, eles vão ser importantíssimos para esse processo acontecer, não só o processo de digestão, mas também o processo de metabolização, vendo a participação do fígado. Né? O fígado é quem metaboliza, quem prepara todo o nutriente que é absorvido, que deixa ali pronto para a célula conseguir captar esse nutriente e utilizar esse nutriente. Então, a gente tem aqui a regulação da fome, metabolização dos nutrientes, capacitação das células a absorver a glicose, né, vão ser exemplos aí de funções das glândulas e órgãos anexos. E aí a gente começa a falar, então, do sistema digestivo, né, que começa na boca. Né? Então, o alimento, a porta de entrada do alimento é a boca, e ali na boca a gente já vai ter o início da redução desse alimento ao nível molecular. Tá? Na boca é onde ocorre a mastigação vai reduzir o tamanho desse alimento, e também na boca é onde é liberada a saliva, né, produzida pelas glândulas salivares, onde na saliva a gente já tem enzima digestiva, ou seja, a gente já tem uma quebra enzimática do alimento. Então, lá na boca, né, na saliva, a gente vai ter a presença da amilase salivar, que a gente também chama de pitialina. Tá? A pitialina, ela é uma enzima que tem a função de quebrar o amido. Então, de todo amido, né, de todo amido ingerido, 30% é quebrado pela amilase salivar. Tá? Então, a gente vai ter o restante, né, os outros 70%, eles vão ser, do amido, né, vai ser quebrado pela amilase pancreática, produzida lá no pâncreas. Então, 30% do amido, né, cerca de 30% do amido que é ingerido, ele é quebrado pela pitialina, pela amilase salivar, ou alfa-amilase salivar. Além disso, a gente também vai ter a quebra de glicogênio, ou seja, o glicogênio que está ali na carne, por exemplo, ele também é quebrado pela amilase salivar. Então, ele vai ser convertido em maltose. A maltose, né, ainda vai ser quebrada, então vai ser quebrada em glicose. E uma importância muito grande da saliva é que a saliva, ela alcaliniza o pH. Tá? Então, na boca, o pH digestivo, ele tende à neutralidade. Ele é ali próximo de 7, porque na saliva, né, a saliva ela tem essa capacidade de neutralização de pH. Isso a gente vai ver na aula que vem, quando a gente falar de poligástrico, que a saliva do bovino, por exemplo, ela é rica em bicarbonato. E a saliva ela vai ter uma função muito importante de neutralização do pH no rumen. Porque lá no rumen, a gente vai ter a microbiota ruminal, que vai ser a responsável pela digestão de toda a celulose que o poligástrico, né, que o ruminante ingere. E esse processo de neutralização, então, ele é essencial para que ocorra a digestão do ruminante. Tá? Cães e gatos não têm amilase salivar. Tá? Na verdade, uma quantidade muito baixinha que não participa ali ativamente do processo digestivo. Então, aqui, exemplo, né, de glândulas salivares. A saliva, além da função, né, digestiva, ela também serve para umedecer o bolo alimentar e facilitar o trânsito desse bolo alimentar pelo trato gastrointestinal. Né? Então, por isso que é importante a mastigação antes da deglução. Tá? Entretanto, cães e gatos
quando a gente fala de alimentação desses animais, a gente associa diretamente a ração, né? E cão e gato geralmente não mastigam o alimento, a ração. Então, vocês, né, devem ter cães e gatos aí, vocês já devem ter visto eles comendo, eles não pegam a ração, mastigam e deglutem. Eles abocanham, eles dão, né, uma trituradinha mínima e já deglutem. Então, geralmente, cão e gato não mastigam muito a ração. Tá? Isso lá na clínica a gente vai ver a importância, principalmente quando a gente falar da diferença de vômito e regurgitação, que é muito comum as pessoas falarem, vômito é conteúdo digerido, né? Regurgitação, o conteúdo vem inteiro no vômito, a comida já está digerida. E na verdade não, porque cão e gato não mastigam. Então eles vão deglutir a ração quase inteira. Então o gato e o cão eles podem vomitar o conteúdo inteiro, a raçãozinha inteira. Tá? Então aqui a gente, né, botei para vocês exemplos aqui de glândulas salivares, né? No cão a gente vê parótida, mandibular, sublingual e zigomática, né? Então parótida, zigomática, aqui é a mandibular e aqui é a sublingual, né? E no cão, no gato, perdão, a gente ainda tem a molar, né? Então parótida, aqui zigomática, aqui mandibular, aqui sublingual e aqui a molar, que a gente chama. Bom, passou, então, né, o alimento foi apreendido pela cavidade oral, pela boca, mastigado. Esse alimento, então, ele vai ser direcionado ao esôfago. E aí a gente vai ter no fundo da boca a faringe, né? A faringe é composta ali por um grupo muscular que vai ser responsável por encaminhar esse alimento para o esôfago. Então, no momento da deglutição, o que está acontecendo é a faringe, os músculos da faringe vão estar fechando o palato mole, né? Se a gente pensar no palato mole, ele vai estar fechando a nasofaringe. Lá na laringe, a gente vai ter a epiglote, que vai fechar a laringe, e aí esse alimento, então, vai ser direcionado todo para o esôfago. Lembra? Aqui, né, na região da faringe, a gente vai ter, no finalzinho da faringe, né, a gente vai ter a entrada da via aérea e a entrada do esôfago, né? A entrada da via aérea posterior, que eu digo. Né? Então, a gente tem traqueia e esôfago posicionados um acima do outro. Né? Então, são dois tubinhos, a traqueia, e acima da traqueia, acima e lateral, está o esôfago. Né? Então, a faringe ela vai ter a função de vedar as vias aéreas junto com a laringe, né? O palato mole veda a nasofaringe, a epiglote veda a laringe e o alimento vai em direção ao esôfago. Então, a gente vai ter aí o alimento adentrando ao esôfago e pelos movimentos peristálticos, né? Lembra, o esôfago ele é um tubo que está fechadinho e ele é um tubo que tem músculo liso na sua parede. E um dos métodos que estimulam a contração do músculo liso é o próprio estiramento. A gente viu isso na arteríola aferente, quando a gente falou de fisiologia renal. Né? Então, a arteríola aferente, lá no rim, quando ela é dilatada, ela contrai em resposta. Então, o músculo liso tem esse método de estímulo à contração. Toda vez que ele é estirado, ele contrai em resposta. Tá? Então, o esôfago é igual. Né? Quando o alimento ele é empurrado ali para dentro do esôfago, o que vai acontecer? O músculo liso do esôfago ele vai ser estirado. Em resposta, ele vai contrair. E quando ele contrai, ele vai sendo estirado e contraído pelo alimento, ele vai, no que ele vai contraindo, ele vai empurrando esse alimento, que é o que a gente chama de peristaltismo. Né? O peristaltismo nada mais é do que aquele movimento de relaxamento e contração, tanto do esôfago quanto no intestino que a gente vê. Tá? Então, pelo peristaltismo, esse alimento vai sendo conduzido até o estômago. E lá na chegada, né, quando o esôfago ele chega ao estômago, a gente vai ter um esfíncter, né, chamado de esfíncter esofágico, que seria a porta de entrada do estômago.
Então, quando o esôfago chega no estômago, né, ali quando se conecta ali, né, aquela porção conectada ao estômago, a gente vai ter ali um esfíncter que controla, né, tanto a entrada quanto o refluxo de alimentos entre esôfago e estômago. Tá? Beleza? Então, o esfíncter esofágico se abre para permitir a entrada do alimento no estômago e se mantém fechado, evitando o refluxo, o retorno do alimento do estômago para o esôfago. E aí, e lá no estômago, então, a gente vai ter um processo de digestão ácida, claro, focando, né, falando de monogástricos. Certo? Então, nos monogástricos, chegando no estômago, a gente vai ter uma digestão ácida. Em poligástricos, a gente vai ver, né, em ruminantes, por exemplo, no caso, né, poligástricos, a gente vai ver que o estômago ele é dividido em câmaras, em regiões. Né? Então, a gente vai ter rumen, ou omaso, abomaso, retículo, né? Já que nos monogástricos não, né? Assim como o nosso estômago, um exemplo de monogástrico, cães, gatos, né? A gente vai ter uma digestão química, tá, no estômago. Então, a diferença para os poligástricos é que nos poligástricos, as primeiras câmaras, né, rumen, retículo e omaso, a gente vai ter uma digestão fermentativa. E aí no abomaso, digestão química. E em monogástricos, não. É um estômago só, com digestão química, e isso está relacionado diretamente ao tipo de alimentação. Né? Como poligástricos se alimentam de fontes ricas em celulose, né, ou seja, de vegetais, a digestão ocorre por fermentação. Tá? Como os monogástricos, cães e gatos, falam de cães e gatos, né, são carnívoros onívoros, aí a digestão ocorre por digestão química. Uma exceção é o cavalo. Né? O cavalo ele é um monogástrico, mas ele é herbívoro. E aí, nesses animais, a digestão também ocorre por fermentação, mas não no estômago. Ocorre lá no cepo. Né? Então, o cavalo tem um cepo gigante para fazer a digestão por fermentação. Mesma coisa coelho. Né? Coelho também tem um cepo bem grande para poder digerir tudo que ele come por fermentação. Tá? Então, daqueles herbívoros que são ruminantes, dos herbívoros que são monogástricos, a digestão também vai ocorrer por fermentação. Né? Mas nos poligástricos a fermentação ocorre no estômago e nos não poligástricos vai ocorrer no intestino. Tá? Aqui nosso foco hoje é mais, né, monogástricos, falando de... na aula que vem a gente vai falar mais dos herbívoros. Tá? No caso, hoje aqui, carnívoros, né, como cães e gatos. Só que o cão ele é mais onívoro. Gato já é um carnívoro estrito. Então, né, a fonte de proteínas do gato, né, precisa ser carne. Deixa eu ver, acho que eu saí um pouquinho. Deixa eu ver onde que eu estou. Digestão química, beleza. Então, no estômago a gente vai ter digestão química dos alimentos por ação de enzimas, e aí essa enzima a gente vai ver que no estômago a enzima importantíssima para o processo de digestão proteica é a pepsina. Tá? E no estômago, então, a gente vai ter uma digestão ácida dos alimentos, e esse pH ácido ele é essencial para a ativação dessa enzima digestiva. Então, o pH no estômago ele é ácido porque ele precisa ser ácido para que a enzima produzida no estômago seja ativada e, consequentemente, exerça o seu papel na quebra de proteínas. Certo? Então, lá no estômago, a gente vai ter o pH ácido propositalmente para que a enzima produzida no estômago seja ativada e, consequentemente, quebre as proteínas que são ingeridas. Então, para
para a secreção tanto de enzima, né, quanto do ácido clorídrico, que é produzido lá no estômago e que mantém o pH ácido, a gente vai ter diferentes fases de estímulo para a liberação, tanto da pepsina quanto do ácido clorídrico, certo? Esses dois compostos eles não vão ser liberados somente quando o alimento chega no estômago, mas o estômago ele se prepara para a chegada do alimento. Tá? Então, a secreção gástrica, né, de ácido clorídrico e de pepsina, ela é dividida em 3 fases. Fase que a gente chama de encefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. Então, antes do alimento chegar no estômago, o estômago já está secretando ácido clorídrico e pepsina, a enzima que digere o alimento. Certo? Por quê? Porque senão, se as secreções fossem liberadas somente quando o alimento chega, isso ia fazer o processo de digestão demorar muito. Então, o estômago ele já vai se preparando para a chegada do alimento. Tá? Então, quando o alimento chega no estômago, a gente já tem ácido clorídrico, já tem parte ali, né, da enzima liberada para já iniciar o processo de digestão. Então, a fase encefálica, que é a primeira fase, é quando a gente já começa a liberar a pepsina e o ácido clorídrico antes do alimento chegar. Né? Os estímulos para que isso aconteça são estímulos, digamos assim, emocionais. Tanto emocionais quanto o apetite, né? A fome, então a lembrança, estímulos visuais, estímulos olfativos. Né? Você, quando está entrando no shopping, você pode até estar sem fome, mas só de você sentir aquele cheirinho de McDonald's, aquele cheirinho de Outback, seu estômago já dá uma manifestada. Às vezes você está entrando na faculdade, você não está com fome, não está pensando em comer, mas de sentir o cheirinho de pão de queijo, o estômago já dá aquela manifestada. Por quê? Porque justamente por conta da fase encefálica. Né? Só da gente ter o estímulo visual, o estímulo olfativo, a memória, né? A memória afetiva do alimento, o nosso estômago ele já começa a se preparar para receber. Principalmente quando você tem horário para comer. Quando você tem horário para comer, é nítido, né, essa fase encefálica. Quando eu era moleque, eu sempre lanchava à tarde vendo Chaves. Aquele finalzinho da tarde ali. Até hoje, se eu, à tarde, né, tiver de bobeira, ligar a televisão, me dá fome. Porque é um hábito alimentar, né? Era um hábito alimentar, lanchar toda vez vendo TV. Então, se eu ouço aquela trilhazinha do Chaves, né? Ou se à tarde, ali, final da tarde, eu ligo a televisão, me dá uma fominha. Então, essa fase, né, ela é importante porque ela prepara o estômago para receber o alimento que vai ser ingerido. Então, como eu falei, né, estimulado por visão, olfato, lembrança do sabor, apetite, né, vão ser produzidos ali sinais nervosos no córtex, né, o córtex principalmente a região ali responsável pelas memórias, né, a amígdala também, hipotálamo, e vão ser esses estímulos nervosos, vão chegar até o estômago, então, fazendo com que o estômago libere secreção gástrica. E aí, nessa fase, a gente tem cerca de 30% de toda a secreção gástrica liberada. Então, antes do alimento chegar no estômago, a gente já tem 30% ali da secreção gástrica produzidas e liberadas na fase encefálica. A fase seguinte é a fase que a gente chama de fase gástrica, ou seja, quando o alimento chega no estômago. E aí, quando o alimento chega no estômago, o estômago vai liberar mais 60% de toda a sua secreção. Então, pensando aí, a gente vai ter 90% da secreção gástrica já liberada. 30% antes do alimento chegar
60, mais 60, né? Quando o alimento chega. Certo? Então, vai ser, essa fase, né? Vai ser quando o alimento de fato chega e aí vai gerar ali todo o estímulo mecânico, né? No estômago, fazendo com que o estômago secrete tanto ácido clorídrico quanto as enzimas, né? A pepsina, a enzima digestiva. Certo? Então, a gente vai ter ali o estímulo mecânico e também estímulo hormonal, né? Quando o alimento chega, a gente vai ter a liberação, por exemplo, de gastrina, que é um hormônio produzido no próprio estômago e que estimula o próprio estômago a produzir a secreção gástrica. E a fase seguinte é o que a gente chama de fase intestinal. Então, quando o alimento está saindo para o duodeno, saindo do estômago e indo para o duodeno, a gente ainda vai ter a produção de secreção gástrica, ou seja, ali de cerca de 10% restante, né? Vai ser produzido quando o alimento está saindo, já está chegando no duodeno. E aí o que acontece? Quando o alimento vai chegando no duodeno, a gente vai ter a produção de hormônios lá no duodeno que vão cair ali na circulação, vão chegar até o estômago, estimulando o estômago a parar de produzir a secreção gástrica. Então, conforme o alimento vai saindo do estômago, chegando no duodeno, o duodeno vai começando a estimular o estômago a parar de produzir a secreção gástrica. E esse estímulo ele ocorre por hormônios produzidos no duodeno. Então, a gente tem a gastrina duodenal, somatostatina, secretina, né, que vão promover o que a gente chama de reflexo enterogástrico reverso. Então, reflexo enterogástrico, entero de intestino, gástrico de estômago. Então, um reflexo enterogástrico reverso. Por quê? Porque vem do intestino para o estômago. Então, é o estímulo que o duodeno faz ao estômago para cessar, para parar a produção de secreção gástrica. Por quê? Porque não precisa mais. Né? O alimento já foi digerido, já está chegando do duodeno para a próxima fase de digestão. Então, aqui ó, a gente tem uma imagem para ilustrar o estômago, né? No caso, aqui monogástrico. Então, aqui a gente tem, né, a chegada do esôfago, essa região aqui, que a gente pode chamar de região de cárdia, cárdia porque está próximo ao coração. Né? A região de cárdia aqui, a gente tem o esfíncter esofágico. Né? Essa região aqui é uma região chamada de fundo. Tá? Aqui o corpo do estômago, e a gente vai ter aqui a curvatura menor e a curvatura maior. O estômago é como se fosse um alargamento do tubo, né? Do tubo digestivo. Então vem o esôfago, como se esse tubo alargasse e encurtasse depois novamente. Esse alargamento vai ser aqui o estômago. Aí a gente vai ter aqui a região essa região aqui da saída a gente chama de piloro, né? Então aqui a gente vai ter o antro pilório, o canal pilório, e aqui a gente já tem o piloro, o esfíncter pilórico, né? Que vai ser responsável pela saída, né? Por controlar aqui o movimento entre estômago e duodeno. Bom, no estômago, a gente vai ter as glândulas gástricas, ou seja, glândulas que vão secretar fatores importantes para o processo de digestão. Tá? Ou seja, essas glândulas aqui vão liberar tudo aquilo que compõe a secreção gástrica. Então, na secreção gástrica, como eu falei, a gente vai ter ácido clorídrico, a gente vai ter enzima digestiva e a gente vai ter um fator importantíssimo também, que é o muco gástrico. Para que serve o muco gástrico? Para proteger o estômago do próprio ácido clorídrico e das enzimas digestivas, né, da pepsina que ele produz. Então, o estômago ele produz o ácido gástrico, produz a pepsina e produz o muco para se proteger do que ele produz. Por quê? Lembra, o que compõe ali a parede do estômago são células. Células são feitas, né, são compostas por proteínas. E aí o que acontece? Se a enzima digestiva que está sendo liberada digere proteína, essas enzimas poderiam digerir as próprias células do estômago. Então o que o estômago faz? Produz o ácido gástrico, produz as enzimas digestivas e também produz muco para se proteger
disso que ele produz, para que a secreção gástrica não tenha ação nas células que compõem a parede do estômago. Quando isso ocorre, quando o ácido gástrico, as enzimas digestivas atuam na parede do próprio estômago, a gente tem um processo lesivo, né? Que a gente pode chamar aí de gastrite, processo inflamatório, e quando forma ferida, úlcera gástrica. Certo? Então, a produção de muco, né, principalmente das células aqui cardíacas, né, das células aí cardíacas aqui não é de coração, tá? É de cárdia. É porque cárdia, essa região aqui, como eu falei, ela é chamada de cárdia porque ela fica próxima ao coração. Tá? Então, a gente vai ter, principalmente na região da cárdia, a produção de muco. É uma região que se destaca pela produção de muco. A gente vai ter as glândulas oxínticas, né, que vão produzir também muco, mas também o ácido clorídrico, o pepsinogênio. O pepsinogênio é o fator que vai ser convertido em pepsina, que é a enzima digestiva produzida no estômago. Tá? Então, a pepsina ela também não é liberada na forma ativa. Por quê? A função de pepsina é digerir proteína. Então, a célula do estômago não vai produzir e deixar já a pepsina, liberar a pepsina pronta, senão essa pepsina pode digerir a própria célula. Então, o que a célula do estômago faz é produzir o pepsinogênio, a pepsina na forma inativa, ou seja, o precursor da pepsina, e aí quando essa pepsina ela chega lá dentro do estômago e entra em contato com o ácido clorídrico, ela é ativada. Então, a célula do estômago, para se proteger também, ela não produz a pepsina já pronta, porque senão a pepsina ia digerir ela mesma. Então, o que ela faz é liberar a pepsina na forma inativa, que a gente chama de pepsinogênio. Tá? E o fator intrínseco? O fator intrínseco é um fator que a função dele é proteger a vitamina, principalmente vitamina B, porque elas não vão ser, né, absorvidas, ali, digeridas no estômago, vão ser no intestino. Então, o fator intrínseco ele dá uma protegida na vitamina para que ela consiga chegar lá no intestino e aí seja digerida e absorvida. Tanto que pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, e que removem, né, ali parte do estômago, podem ter a produção de fator intrínseco reduzida, prejudicada. E isso gera uma dificuldade muito grande nessas pessoas de absorção de vitamina B. Né? Porque esse fator intrínseco ele protege a vitamina B para que ela seja, então, né, absorvida lá no intestino. E a gente vai ter as glândulas pilóricas, né, que vão produzir muco e a gastrina, o hormônio que eu falei, que estimula, né, esse processo de liberação da secreção gástrica. Então, a gente vai ter glândulas aí distribuídas pelo estômago que vão ser responsáveis pela liberação de tudo que precisa lá no estômago para que o processo de digestão ocorra. Então, a gente vai ter, né, nessas glândulas células responsáveis pela produção de muco, pela produção do ácido clorídrico, do fator intrínseco, do pepsinogênio. Né? Então, as células mucosas, por exemplo, são células mucosas, muco, né? Células muco. As células parietais vão ser as células que vão produzir o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Né? E as células pépticas são as células que vão produzir o pepsinogênio. Então, graças a essas células presentes nas glândulas, é que a gente vai ter a produção e liberação, né, de todos esses componentes para que o processo digestivo do estômago aconteça. Então, o ácido clorídrico. Né? O ácido clorídrico, a gente chama de HCl, ele vai ser responsável por deixar o meio, né, por deixar o ambiente no estômago ácido. E esse ambiente ácido, como eu falei, ele vai ser essencial para que a pepsina, né, na verdade o pepsinogênio, seja ativado em pepsina. Ou seja, a ativação, né, a formação da pepsina só acontece em meio ácido. Então, por isso que o estômago precisa ser ácido para que a enzima digestiva produzida e liberada no estômago seja ativada.
Então, as células pépticas vão produzir o pepsinogênio, e o pepsinogênio em contato com o ácido clorídrico, ou seja, quando ele chega em meio ácido, vai ser ativado em pepsina. E aí, né, sendo ativado em pepsina, ele vai começar a degradar, a quebrar proteínas. Certo? Bom, a secreção de ácido clorídrico vai ocorrer graças ao estímulo do hormônio gastrina, né, produzido pelas células pilóricas. Então, são células, a gente chama de células G, né? As células pilóricas, vão produzir a gastrina, né? Então, quando o alimento chega no estômago, essas células percebem, né, esse alimento, e aí vão começar a liberar a gastrina. E aí a gastrina, ela vai estimular as ECS, que a gente chama, que são as células enterocromafins. Essas células vão começar a produzir a histamina, e a histamina vai estimular as células parietais a produzirem o HCl, tá? O ácido clorídrico. Então, recapitulando, a gente vai ter, com a presença do alimento, a presença física do alimento, né, a produção de gastrina pelas células G, né, lá nas glândulas pilóricas. Então, a gente vai ter a produção da gastrina, e a gastrina vai estimular as células enterocromafins, que a gente chama de ECS. Essas ECS vão produzir a histamina. E aí a histamina vai estimular as células parietais, vai ser reconhecida pelos receptores H2, né? Vai estimular, então, as células parietais a produzirem o ácido clorídrico. Vocês vão ver, em farmaco, por exemplo, a importância desses receptores H2. Quando a gente fala, por exemplo, da ranitidina, né, que é uma medicação para reduzir, né, a produção de ácido gástrico, hoje em dia não se usa mais, né, mas antigamente se usava muito a ranitidina. A ranitidina, ela tem a função de bloquear esses receptores H2, é um antihistamínico, né? Ela bloqueia esses receptores H2 e, consequentemente, ela reduz a produção de ácido gástrico. Então, antigamente era muito usado para paciente com gastrite, por exemplo, que já está com a mucosa do estômago inflamada, né? Você reduz a produção de ácido gástrico para reduzir, né, esse estímulo lesivo à mucosa. Que é diferente do antihistamínico, né? A ranitidina é um anti-H2, é diferente daquele antihistamínico que a gente toma na alergia, que ali já não são receptores H2 que estão reconhecendo a histamina, mas são receptores H1. Então, se você tomar um antihistamínico de alergia, por exemplo, um histamina, para cessar a produção de ácido gástrico, ele não vai ter efeito. Por quê? Porque são receptores diferentes reconhecendo a histamina, né? Lá no estômago, quando a histamina é produzida, as células parietais têm receptores H2. Aí vão reconhecer, né, o H2 reconhece a histamina e a célula parietal começa a produzir o HCl, o ácido gástrico. Na pele, por exemplo, o processo inflamatório que ocorre na pele por ação da histamina, as células ali do sistema imune têm receptores H1, não H2. E aí, quando o receptor H1 reconhece a histamina nas células do sistema imune, a gente vai ter a produção dos mediadores inflamatórios e, consequentemente, inflamação. Então, por isso que para alergia você pode tomar um antihistamínico, mas desde que ele atue em receptores H1. E para secreção de ácido gástrico, impedir a secreção de ácido gástrico, reduzir, né, essa produção, você toma um antihistamínico, só que um bloqueador de receptores H2. Vocês vão ver isso em farmácia, tá? Eu estou só adiantando a importância de vocês saberem a diferença de receptores. Bom, o ácido clorídrico, uma coisa que eu falo com vocês também, quem está fazendo imuno comigo, já me ouviu falar de que o ácido clorídrico ele é um componente do sistema imune, o que a gente classifica como resposta imune inata, né? Que a gente está vendo agora imuno, quem está fazendo imuno comigo. O ácido clorídrico, como ele tem essa função, né, a secreção gástrica, como ela tem essa função de digerir proteína, de quebrar proteína,
ela também consegue quebrar proteína de micro-organismos, bactérias, por exemplo. Né? Então, se ela consegue degradar proteínas de bactérias e matar esses micro-organismos, consequentemente, a secreção gástrica também auxilia na defesa do corpo. Então, a gente classifica o ácido gástrico, classifica a pepsina, né, ou seja, a secreção gástrica, como um componente do sistema imune. Certo? Então, importantíssimo, né, tanto para a defesa do corpo, quanto para o fornecimento de proteínas. Né? O que acontece? O nosso organismo, o organismo, né, em si, ele não produz proteínas. O que ele faz é sintetizar a partir de aminoácidos que a gente ingere. Então, a gente come uma proteína, quebra essa proteína, e aí, no que a gente quebra essa proteína, a gente forma ali peptídeos e aminoácidos. E aí, o nosso organismo vai pegar essas proteínas, esses aminoácidos, esses peptídeos, e vai formar as proteínas que ele precisa. Isso é o que acontece no processo, né, na formação, ali, na síntese de proteínas no nosso organismo. A gente pega aminoácidos e peptídeos que a gente obteve a partir do alimento e monta as nossas proteínas. Tá? Bom, se micro-organismos têm proteínas, a gente pode usar os aminoácidos e peptídeos desses micro-organismos também. Então, isso é importantíssimo, por exemplo, em poligástricos. Né? A própria microbiota do rumen, ou seja, as bactérias que estão lá no rumen ajudando no processo de digestão da celulose, quando elas morrem, as proteínas dessas bactérias, vão ser fonte de proteína para o ruminante. Uma fonte excelente de proteína, inclusive. Tá? Então, não só na defesa do organismo, né, impedindo ali que bactérias que possam prejudicar a saúde, né, se desenvolvam, mas também na obtenção de proteínas desses micro-organismos. A gente também usa as proteínas deles. Então, tem uma função aí importantíssima, não só na digestão, mas também na proteção do organismo. Bom, como é que vai se formar, então, o ácido clorídrico? O ácido clorídrico, ele vai, né, HCl, ele vai ser sintetizado a partir de um íon hidrogênio e um íon cloro. Né? Um H+, e um Cl-. E aí, como é que vai acontecer essa brincadeira aí? Né? Como é que a célula parietal ela vai pegar um H, né, um Cl e formar o ácido clorídrico? Na verdade, o que a célula parietal faz é obter um H+, obter um cloro, só que ela não junta. Ela joga lá para dentro do lúmen do estômago, ou seja, a célula parietal joga H+ para dentro do estômago, joga o Cl- lá dentro do estômago, eles vão se ligar e formar o ácido clorídrico. Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Aqui em roxo vocês estão vendo uma célula parietal. Né? Aqui a gente vai ter dois transportadores, tá vendo? Esse aqui por difusão, esse aqui por transporte ativo, gasto de ATP, e aqui a gente tem um canal iônico, né, também por difusão, para a passagem do cloro. Tá? O que acontece? Dentro da célula parietal, a gente vai ter a formação do ácido clorídrico. Do ácido clorídrico, não, perdão, do ácido carbônico. A gente já viu essa reação lá no rim, na célula renal, para a excreção do H+. Aqui vai acontecer igual. Tá? A célula parietal, assim como a célula renal, ela vai pegar água, CO2 e vai ligar ambos, tá? Formando o ácido clorídrico. Isso ocorre graças a uma enzima chamada anidrase carbônica. Então, dentro da célula parietal, a gente vai ter a ligação de água com CO2 formando o ácido carbônico. Tá? Só que esse ácido carbônico ele é instável, então ele se quebra. E no que ele se quebra, ele libera H+ e bicarbonato. Certo? Então, dentro da célula parietal, a gente vai ter a junção de água e CO2, dióxido de carbono, H2O mais CO2, e aí vai formar-se, então, o ácido carbônico.
E essa junção de água e CO2 ocorre graças à anidrase carbônica. Certo? Bom, formou o ácido carbônico, esse ácido carbônico se quebra, e no que ele se quebra, ele libera H+, e bicarbonato, ou seja, H+, e HCO3-. Bom, o que vai acontecer com o H+? O H+, ele vai ser colocado para fora da célula por uma bomba de H+ e potássio, certo? Então, essa bomba bota o H+ para fora e o potássio para dentro. Tá? Só que olha que legal, ao mesmo passo que o potássio entra, existe aqui na célula, na parede da célula, um canal iônico de potássio, que permite a saída do potássio. Então, o que acontece? Essa saída do potássio é que permite essa bomba fazer esse movimento, jogando H+ para fora e potássio para dentro. Tá? Bom, ao passo que o H+ é liberado aqui para o lúmen, para dentro do estômago, o bicarbonato, que também foi resultado dessa quebra do ácido carbônico, vai ser jogado para circulação. Tá vendo? O HCO3- vai ser jogado aqui, ó, para o capilar sanguíneo. Certo? O transportador que coloca o bicarbonato para o sangue é o mesmo transportador que coloca cloro para dentro. Então, é um cotransportador antiporte. Lembra? Bota um para um lado, outro para o outro. Então, esse cotransportador aqui, ele vai colocar o bicarbonato para fora e o cloro para dentro. E o cloro vai sair graças a esse canal de cloro que tem aqui do outro lado. Ou seja, o cloro vai sair de dentro da célula para dentro do estômago graças a esse canal de cloro que tem aqui. E aí, dentro do estômago, o H+ e cloro se ligam, formando o ácido clorídrico. Lembra, a célula parietal não é louca de formar ácido dentro dela, porque senão ia lesionar a própria célula. Então, o que ela faz é jogar H+ para fora, jogar Cl- para fora, lá para dentro do estômago, e dentro do estômago, H+ e Cl- se ligam, formando o ácido clorídrico. Beleza? Fator importante também é esse bicarbonato aqui, ó. Esse bicarbonato, quando ele é jogado para o sangue, ele alcaliniza o sangue. Ele baixa o pH, perdão, ele sobe o pH do sangue. E esse sangue mais alcalino, ele vai ter diversos efeitos no corpo. E um deles é causar sonolência. Por isso que é muito normal a gente sentir sono depois que a gente come. Principalmente quando a gente come bastante, né? Quando a gente come muita proteína. Por quê? Porque para digerir tudo isso que a gente está comendo, a gente vai precisar produzir HCl. E durante a produção do HCl, o resultado, né, aqui da produção do H+, é o bicarbonato que é reabsorvido para o sangue. E a alta reabsorção de bicarbonato acaba causando a sonolência, o que a gente chama de maré alcalina. Por que uma maré? Porque é como se viesse enxurrada, né? Um monte de bicarbonato que vai ser reabsorvido ali no sangue. Alcalina, porque o bicarbonato tem carga negativa, então ele alcaliniza o meio. Então a gente chama de maré alcalina pós-prandial, ou seja, pós de depois, prandial de comer. Então, uma maré alcalina pós-prandial. Isso, a maré alcalina pós-prandial é o que explica aquele sono que a gente sente depois de comer, principalmente depois de almoçar, que a gente come bastante. Né? Então, aqui, né, basicamente uma explicação, deixei nos slides uma explicação do que eu falei. Tá? Maré alcalina pós-prandial. E aí, não sei se vocês já ouviram falar de uma medicação chamada omeprazol. Então, o omeprazol é uma medicação, né? O pessoal toma muito omeprazol, quem tem gastrite, por exemplo. Mas o que o omeprazol faz? O omeprazol ele também reduz a produção de ácido clorídrico, né? Para justamente um paciente que tem gastrite, como ele tem inflamação da mucosa gástrica, ele toma
um antiácido para evitar que esse ácido lesione ainda mais a parede do estômago, né, a mucosa do estômago. Então, o que o omeprazol faz? Ele inibe essa bomba aqui, ó, que é a bomba que coloca o H+ para fora, né, ou seja, que joga o H+ para dentro do estômago. Então, se você reduz a secreção de H+ pelas células parietais, consequentemente, a produção de ácido clorídrico vai baixando. Né? Então, se você pegar lá na bula do omeprazol e olhar, vai dizer que ele é um bloqueador, né, do canal iônico das células parietais. Perdão, da bomba iônica das células parietais, porque ele inibe essa bomba aqui. E aí, consequentemente, se você reduz a secreção de H+ pelas células parietais, você reduz a produção de ácido clorídrico. Inibidor da bomba de íons das células parietais, lá na bula do omeprazol. Bom, além, né, do ácido clorídrico, a gente também vai ter a secreção de pepsina. A pepsina é a enzima que digere, que quebra as proteínas. Então, além da produção de H+, a gente também vai ter a produção e a secreção da pepsina. A questão, como eu falei, é que a pepsina ela não é liberada na forma ativa, né? Ela não vai ser liberada já pronta. Por quê? Porque a pepsina tem função de quebrar a proteína. Se as células que liberam, né, liberarem, que secretam, né, a pepsina, secretarem ela na forma ativa, essa pepsina pode matar as próprias células, pode quebrar as proteínas das próprias células e matar as próprias células. Então, o que ela faz é liberar, as células liberam a pepsina na forma inativa, ou seja, na forma de pepsinogênio, e o pepsinogênio em contato com ácido clorídrico é que vai... pepsinogênio em contato com ácido clorídrico vai ser convertido em pepsina e aí sim vai começar a quebrar as proteínas. Mas esse contato acontece lá dentro do estômago, em um ambiente controlado. Né? Por quê? Porque a gente também vai ter a produção de muco. Lembra? E o muco protege as células da parede do estômago. Então, lá dentro, né, desse ambiente controlado é que pepsinogênio encontra com ácido clorídrico, é convertido em pepsina e aí vai começar a quebrar as proteínas que a gente comeu. Então, a gente vai ter, né, a liberação da pepsina, ela começa pelo trabalho das células pépticas, né, graças à acetilcolina. A acetilcolina vai ser liberada pelo plexo mioentérico, tá? E também pela presença de HCl. Então, a própria produção de HCl estimula a produção a secreção, né, do pepsinogênio. Então, a gente vai ter, né, a liberação do pepsinogênio, que em meio ácido, ou seja, com pH ali em torno de 1,8 a 3,5, vai ser convertido em pepsina. Em pH mais alto do que 5, né, ou seja, pH mais alto do que 5 ali, sentido neutralidade, a gente não tem ativação do pepsinogênio. Então, o pepsinogênio precisa do meio ácido para ser ativado, e bem ácido, né? 0,8 a 3,5, bem ácido. E como eu falei, pepsina é uma enzima proteolítica, ou seja, a função da pepsina é quebrar proteínas. Lembra, quebra proteína para quê? Para a gente poder pegar os aminoácidos ali, peptídeos que formam essa proteína, absorver, né, metabolizar e depois a gente usar isso, as células usarem para montar as próprias proteínas. Então a gente vai ter, né, célula parietal e célula principal. Célula parietal produzindo HCl, célula principal produzindo pepsinogênio. Né? O HCl deixa o meio ácido e o meio ácido é que vai ativar o pepsinogênio em pepsina. E aí a pepsina vai quebrar as proteínas para que a gente possa absorver esses aminoácidos, absorver esses peptídeos e, consequentemente, as nossas células usarem eles para formar as próprias proteínas. E o muco, que vai ser importantíssimo, como eu falei, para a proteção das células do próprio estômago, visto que a pepsina e o ácido gástrico podem quebrar, podem lesionar as células do próprio estômago. Então, o muco vai ser importantíssimo para que as células do estômago se protejam daquilo que elas estão produzindo.
Então, o muco ele tem um aspecto viscoso, né? Ele é denso, e ele tem pH alcalino. Por quê? Porque no muco a gente tem muito bicarbonato. Lembra que eu falei com vocês que o bicarbonato ele é um importante tampão do nosso corpo? O que é um tampão? Porque ele se liga a ácidos e neutraliza os ácidos. Então, o muco ele forma uma barreira alcalina ao ácido gástrico produzido, né, durante o processo digestivo. Então, ele consegue neutralizar o ácido, por quê? Porque ele é alcalino, ele é rico em bicarbonato. Então, o próprio contato do alimento, né, do bolo alimentar ali dentro do estômago, a mucosa vai estimular as células a produzirem o muco. Né? Então, a gente vai ter a liberação ali no estômago de prostaglandinas, né? E essas prostaglandinas é que vão estimular as células a produzirem o muco. Né? Então, a gente vai ter a ação das prostaglandinas nos receptores que a gente chama de EP3, tá? Nas células epiteliais ali do estômago, e aí, consequentemente, essas células vão produzir muco, certo? Produzir muco, e também a prostaglandina reduz a produção de ácido clorídrico. Então, a gente vai ter essas prostaglandinas como um fator importantíssimo para a produção de muco gástrico. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar que anti-inflamatório pode causar gastrite, né? No caso, que a gente chama de anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, A-I-N-E-S, anti-inflamatórios não esteroidais. Podem causar gastrite. Por que podem causar gastrite? Calma, isso aqui vocês vão rever lá em farmácia, tá? Estou só mostrando para vocês. As prostaglandinas, elas, assim como a histamina, eu falei, né? A histamina pode promover inflamação lá nas células do sistema imune, como também promover a produção de ácido clorídrico. As prostaglandinas, elas também vão ter ações diferentes. A diferença, né, vai estar nos receptores que reconhecem essa prostaglandina. Beleza? Então, o que acontece? As prostaglandinas, elas também são um fator que promove inflamação, produzidos lá pelas células do sistema imune. Então, as prostaglandinas, elas são também um agente inflamatório, certo? E uma das estratégias que a gente tem para reduzir a inflamação é cessar a produção de prostaglandinas, ou cessar, né, a ação das prostaglandinas produzidas pelas células do sistema imune. Então, se você quer reduzir a inflamação, é um mecanismo do sistema imune para combater um patógeno ou reparar um tecido lesionado. Tá? A questão é que se você tem um processo inflamatório muito intenso, isso acaba prejudicando o tecido também. Então, você pode reduzir a inflamação, né, para auxiliar aquele tecido ali a se recuperar. Tá? Reduzir o efeito deletério da inflamação. Bom, até porque um dos efeitos da inflamação, por exemplo, é a dor. Né? Então, se você tem uma situação, uma condição de doença, que está tendo uma inflamação ali crônica, está doendo muito, você pode usar um anti-inflamatório para reduzir a dor, né? E dar conforto ao paciente. Bom, vamos lá. Então, as prostaglandinas vão ser liberadas como um fator inflamatório, tá? Para promover a inflamação. Então, se você quiser desinflamar, você pode cessar o efeito das prostaglandinas. Tá? A questão é que a gente está vendo aqui que as prostaglandinas também são liberadas lá no estômago para a produção de muco. Então, o que difere, né, a prostaglandina produzida no estômago para a prostaglandina produzida pelas células do sistema imune é o que a gente chama de via da ciclooxigenase, tá? Que está representada aqui nesse quadro por COX. Tá? Então, COX é a enzima que vai degradar o ácido araquidônico em prostaglandina ou da mucosa gástrica ou das células do sistema imune, das células inflamatórias. Tá? Então,
Se a gente tiver a ativação da COX na via, né, da COX-1, a gente vai ter a produção das prostaglandinas no trato gastrointestinal. Se o ácido araquidônico for quebrado na via da COX-2, a gente vai ter as prostaglandinas produzidas durante a inflamação. Tá? Então, COX-1, quebra do ácido araquidônico em prostaglandinas produzidas no trato gastrointestinal. COX-2, prostaglandinas produzidas pelas células do sistema imune durante a inflamação. Tá? Qual é o grande problema? Por que o anti-inflamatório pode causar gastrite? Porque se você tiver um anti-inflamatório que não consiga diferenciar qual COX ele vai inibir as duas vias. Tanto a produção das prostaglandinas durante a inflamação, quanto a produção das prostaglandinas para a produção de muco. E aí o que vai acontecer? Você consegue o efeito anti-inflamatório, mas em contrapartida, você reduz, como efeito adverso, você reduz a produção de muco lá no estômago. E aí, se você reduz a produção de muco, consequentemente, você diminui a proteção do estômago ao próprio ácido clorídrico, à própria secreção gástrica. Consequentemente, você acaba tendo lesão da parede do estômago. Então, os anti-inflamatórios, o essencial é que eles inibam essa via aqui, a COX-2, e não inibam a COX-1. Né? Só que isso, farmaceuticamente, é difícil. Você desenvolver o anti-inflamatório que iniba só a COX-2. O que a gente tem hoje em dia são anti-inflamatórios que inibem muito mais a COX-2 do que a COX-1. Mas a gente não conseguiu ainda desenvolver 100% anti-inflamatório que iniba só a COX-2. A gente chama, né, esses anti-inflamatórios que inibem mais a 2 do que a 1 de anti-inflamatórios COX-2 seletivos. Então, são anti-inflamatórios que vão causar menos efeitos adversos do que aqueles que inibem ambas as COX. Beleza? Isso vocês também vão ver em farmácia, mas reforça o que a gente está aprendendo aqui em físio. Né? Por isso que eu falei com vocês, físio é a base de tudo. Tá? Então, lá em farmácia, por exemplo, vocês vão rever físio, em imuno, a gente vai falar coisa de físio, enfim. Clínica, então, nem se fala. Né? Clínica é só físio. E todo o restante. Bom, saímos do estômago, estamos indo, então, em direção ao intestino delgado. E lá no intestino delgado, a gente também vai ter digestão. Tá? A porção seguinte, esse alimento que está sendo digerido lá no estômago em meio ácido, ele vai gerar... esse alimento, né, que vai ser digerido lá no estômago, ele vai gerar um bolo alimentar. Ele vai gerar ali, né, o alimento sendo digerido no estômago, ele vai gerar um bolo alimentar ácido. Né? E esse bolo alimentar ácido, ele vai em direção ao duodeno, para também ser digerido. Esse conteúdo ácido que está saindo do estômago, a gente chama de quimo. Q-U-I-M-O. Quimo. Então, quimo é essa massa, né, resultante da digestão ácida lá no estômago, que vai em direção ao duodeno para ainda ser digerido também, ainda ocorrer quebra de nutrientes nesse conteúdo. Tá? Bom, então o intestino delgado ele vai ser dividido em 3 porções, duodeno, jejum e íleo. Tá? E no intestino delgado a gente vai ter uma participação importantíssima dos órgãos anexos, do fígado e do pâncreas, no processo de digestão. Então, vamos lá. Pâncreas. Quem é o pâncreas? O pâncreas é uma glândula, tá? E a gente classifica o pâncreas como uma glândula mista. Por que uma glândula mista? Porque o pâncreas ele produz tanto moléculas, né, que ele vai liberar na circulação sanguínea. Então, toda vez que uma glândula
produz algo e libera no sangue, né, hormônio no caso, aqui, a gente classifica como endócrina. Então, endócrina é aquela glândula que produz, né, um hormônio, né, uma molécula, e libera no sangue. Tá? Então, o pâncreas tem função endócrina, que é a produção e liberação no sangue dos hormônios insulina e glucagon. Então, a insulina, a gente vai falar, né, lá na parte de fisiologia endócrina, mas a insulina é o hormônio que abre os canais de passagem de glicose na membrana das células. Então, a insulina é o hormônio que promove, que permite que as células do organismo captem a glicose. Por quê? Porque ela abre os canais de glicose na membrana celular. E essa é a função da insulina. Então, a insulina é liberada quando a gente se alimenta. Então, conforme a gente está comendo, o pâncreas vai percebendo o aumento da glicemia e vai liberando a insulina. Para quê? Para a insulina poder abrir os canais, né? Abrir a passagem de glicose na membrana da célula do organismo. E aí as células conseguem, então, captar a glicose e usar a glicose para produzir energia. Beleza? O glucagon já é, então, a gente libera a insulina durante a subida de glicemia, né, na nossa subida dos níveis de glicose no sangue, né, após a alimentação. Então, a gente diz que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. O que a insulina faz? Ela aumenta a captação de glicose, né, ou seja, as células começam a pegar a glicose do sangue e aí a glicemia, o nível de glicose vai baixando. Por isso que a gente diz que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. O glucagon tem o efeito antagônico, ou seja, o efeito contrário da insulina. Quando a gente não está se alimentando, né, a gente precisa de glicose, né, precisa de fonte de energia. Então, em situações de jejum, por exemplo, a gente precisa mobilizar as fontes de energia do nosso corpo. Quem faz isso é o glucagon. Então, na verdade, um dos hormônios, né, que tem a capacidade de mobilizar, de quebrar as fontes de energia do nosso corpo, de estimular a quebra, é o glucagon. Então, o glucagon, ele é liberado em situações de hipoglicemia, ou seja, quando a nossa concentração de glicose está baixa, principalmente em situações de jejum. Né? E, então, o que o glucagon vai fazer é mobilizar, é quebrar as fontes de energia para que a nossa glicemia suba. Então, a gente diz que o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Tá? Então, insulina e glucagon vão controlar a glicemia, a quantidade de glicose que a gente tem no sangue. Então, isso a gente diz que é a função endócrina do pâncreas. Tá? O pâncreas produz insulina e glucagon e libera no sangue. Então, a gente classifica essa liberação no sangue como uma função endócrina. Tá? Só que o pâncreas também tem a função de produzir enzimas digestivas e liberar essas enzimas lá no duodeno. Então, a gente classifica essa porção do pâncreas que produz o suco pancreático, né, que vai conter essas enzimas, conter bicarbonato, tem um monte de coisa, né? Bicarbonato, para a digestão do duodeno acontecer. Essa porção a gente classifica como porção exócrina, ou seja, não é liberada dentro do sangue, mas fora. Então, a gente classifica como exócrina. Tá? Por isso que a gente diz que o pâncreas é uma glândula mista. Por quê? Porque ele vai ter a função endócrina, produzir insulina e glucagon, liberar no sangue, e a função exócrina, de produzir o suco pancreático e liberar no duodeno. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouco mais da função exócrina, né? Ou seja, da importância do suco gástrico. Então, lá no pâncreas, a gente vai ter, produzindo insulina e glucagon, a região, né, do pâncreas que a gente chama de ilhotas de Langerhans. Então, nessas ilhotas, a gente tem as células alfa e as células beta. Células alfa vão ser as células que produzem o glucagon. Células beta, as células que produzem a insulina. Tá?
Então, se a gente pegar, por exemplo, o indivíduo que tem diabetes mellitus do tipo 1, ele tem uma doença autoimune em que o próprio sistema imune mata essas células aqui, ó. Ataca as células beta-pancreáticas. Por isso que o indivíduo com diabetes mellitus do tipo 1 não produz insulina. Ou produz muito pouquinho. E aí, o que acontece? Hiperglicemia. O que esse indivíduo tem que fazer? Tomar insulina. Por quê? Porque essas células que produzem insulina estão sendo mortas pelo próprio sistema imune. Tá? Então, a gente chama... essa é a fisiopatogenia, ou seja, como que acontece diabetes mellitus do tipo 1. Tá? Diabetes mellitus do tipo 2 é resistência insulínica. A insulina vai perdendo o efeito nas células do organismo. Tá? É diabetes mellitus do tipo 2. Então, lá nas ilhotas de Langerhans, né, a gente vai ter a produção aí, de insulina e glucagon. Insulina produzida pelas células beta e glucagon pelas células alfa. E no pâncreas endócrino, a gente vai ter a liberação do suco pancreático. Só que tem um detalhe. O que acontece? As enzimas produzidas pelo pâncreas, elas não são ativadas, mesmo princípio, mesmo raciocínio, pessoal. As células do pâncreas, que na verdade são os ácinos pancreáticos, que vão produzir o suco pancreático, essas células, elas não vão liberar as enzimas na forma ativa, igual a célula do estômago faz. Por quê? Se ela libera a enzima na forma ativa, essa enzima pode destruir a própria célula. Então, o que ela faz é produzir na forma inativa, que a gente vai chamar, né, essa forma inativa de zimogênios. Z-I-M-O-G-E, tiozinho não, circunflexo não é, N-O-S, zimogênios, tá? Que é a forma inativa dessas enzimas. E aí ela produz na forma inativa, libera na forma inativa. Quando essa forma inativa, esse zimogênio, chega lá no duodeno, aí que ele vai ser ativado e vai começar a degradar as proteínas que estão ali, né, que a gente comeu. Tá? Então, os ácidos pancreáticos também não vão liberar as enzimas na forma ativa pelo mesmo motivo que as células do estômago. Essas enzimas podem digerir e destruir as próprias células pancreáticas. Tá? O que acontece? Esses zimogênios, né, essas formas inativas das enzimas produzidas pelo pâncreas, eles não são ativados em meio ácido. Eles são ativados em meio alcalino, contrário do estômago. E aí o que acontece? Antes de liberar os zimogênios, o pâncreas, as células pancreáticas, né, do ácido pancreático, vão liberar água e bicarbonato. Para quê? Para que haja a alcalinização desse quimo do bolo alimentar ácido que veio lá do estômago. No estômago tem digestão ácida, esse bolo alimentar vem ácido, e aí lá no duodeno, antes da liberação das enzimas pancreáticas, a gente vai ter a liberação de água e bicarbonato. Então, o suco pancreático, né, ou seja, tudo aquilo que o pâncreas libera para a digestão, vai ser dividido em duas frações. Primeira fração, água e bicarbonato, para quê? Para alcalinizar o pH. Segunda fração, as enzimas pancreáticas, que vão ser ativadas ali nesse pH alcalino e, consequentemente, vão quebrar, né, não só proteínas, mas tudo que está ali nesse quimo. Certo? Então, a gente vai ter, né, assim que o quimo chega na mucosa intestinal, chega no duodeno, né, a gente vai ter a liberação da secretina, e a secretina é um hormônio que vai estimular o pâncreas a produzir, liberar essa primeira fração, né, do suco pancreático contendo água e bicarbonato. E aí a gente vai ter o pH alcalino, né, o pH ele vai de 8 a 9, graças a essa primeira fração aí do suco pancreático. Certo? E aí, após o pH alcalino, a gente vai ter a liberação de acetilcolina, de colecitocinina, sempre me enrolo nesse nome, que vão estimular o pâncreas a produzir a segunda fração, né, que é a fração que contém as enzimas pancreáticas.
E aí, dentro das enzimas pancreáticas, a gente vai ter aquelas enzimas que digerem proteínas e também outras enzimas que vão digerir outros tipos de moléculas. Por exemplo, a amilase pancreática, que vai digerir amido. Né? Então, a gente vai ter a liberação de enzimas que vão ser responsáveis por digestão de moléculas de nutrientes que estão ali no quimo. Né? Bom, então a enzima que digere proteína produzindo no pâncreas, a gente tem três. Tá? Três enzimas capazes de quebrar proteínas, não só proteínas, mas também aminoácidos, né? Que são... Perdão, vamos lá. Quebrar proteínas e peptídeos, né? Peptídeos quebrados formam aminoácidos. Então é tipo um Lego, né? A gente vai montando aminoácido, forma um peptídeo, vai montando peptídeo, juntando peptídeo, forma proteína. Então a gente vai ter enzimas liberadas no pâncreas capazes de digerir proteínas e peptídeos. Tá? Bom, são três enzimas: tripsina, quimotripsina. Aqui no slide está errado, tá, pessoal? Tá quimiotripsina. Deixa eu corrigir aqui. É quimotripsina. Deixa eu corrigir aqui. Só para não esquecer de corrigir depois. Então, vamos lá. Tripsina, a quimotripsina e a carboxipolipeptidase. Tá? Bom, tripsina e quimotripsina vão quebrar proteína e peptídeos, e a carboxipolipeptidase, como o nome já diz, carboxipolipeptidase, vai quebrar peptídeos. Tá? O que acontece? A tripsina e a quimotripsina vão quebrar proteínas e peptídeos, só que essas proteínas e peptídeos ainda não são absorvíveis. Tá? A carboxipolipeptidase é que quebra, né, esses peptídeos em aminoácidos ali, tornando esses aminoácidos absorvíveis. O que essas três enzimas vão fazer, então, é quebrar ali proteínas, peptídeos, né, até chegar ao nível de aminoácidos que vão ser absorvidos e aí depois vão ser... né, no futuro, depois de metabolização e tudo mais, vão ser usados pelas células do nosso corpo. Tá? Então, como eu falei, as enzimas, né, proteolíticas, ou seja, enzimas que quebram proteínas que são produzidas pelo pâncreas, não são liberadas na forma ativa, vão ser ativadas lá dentro do duodeno, graças ao pH alcalino promovido pela água e bicarbonato liberados na primeira fração do suco pancreático. Tá? Bom, como é que ocorre essa liberação? Então, a gente vai ter, né, a produção da enteroquinase, que é a enteroquinase, que é produzida lá pela mucosa duodenal, né? E aí a gente vai ter o tripsinogênio, né? Ele vai ser ativado pela enteroquinase produzida lá na mucosa duodenal. Então, o pâncreas liberou o tripsinogênio, né, naquela segunda fração do suco pancreático, e o tripsinogênio vai ser ativado graças à ação da enteroquinase. Né? Em meio alcalino, a gente vai ter a ativação também com a participação da enteroquinase produzida pela mucosa lá do duodeno. Tá? E aí o tripsinogênio vai ser convertido em tripsina. E a tripsina, ela tem uma função muito interessante que a gente classifica, né, como função autocatalítica. O que quer dizer isso? A própria tripsina, ela vai ajudando a ativar o tripsinogênio. Então imagina que o pâncreas está liberando o tripsinogênio. Aí esse tripsinogênio chega lá no duodeno, pH alcalino, ação da enteroquinase, ele é convertido em tripsina. A própria tripsina vai começando a ajudar a ativar o tripsinogênio. Então acelera o processo. Isso a gente chama de função autocatalítica. E aí, não só ativar o tripsinogênio, mas a tripsina também consegue ativar as outras enzimas que degradam proteínas. Então, a gente tem o quimotripsinogênio. Deixa eu corrigir aqui que o slide está errado também. Quimotripsinogênio ativado pela tripsina, formando
a quimotripsina. Quimotripsina. Então, a gente vai ter o quimotripsinogênio sendo também ativado pela tripsina. Então, a tripsina ela vai conseguindo ativar essas outras enzimas, vai converter o quimotripsinogênio em quimotripsina e também ativar a procarboxpolipeptidase em carboxpolipeptidase. Tá? Então, a tripsina ela consegue ir ativando as outras enzimas para acelerar o processo de ativação e a digestão ocorrer de maneira mais rápida. Tá? Então, essas enzimas, tripsina, quimotripsina e carboxpolipeptidase, vão ser enzimas que degradam proteínas, ou seja, enzimas proteolíticas, não só proteínas, mas também peptídeos. E a gente vai ter outras enzimas produzidas lá no pâncreas, né? Como eu falei, a amilase pancreática, que vai quebrar o amido. O amido ele é um polissacarídeo. Tá? O que é um polissacarídeo? É um monte de molécula de glicose junto, colado uma na outra. Aí forma o que a gente chama de polissacarídeo. Tá? Então, o amido é um polissacarídeo, um açúcar grande, né, que a gente chama. Então, a amilase pancreática quebra tanto o amido quanto o glicogênio. Tá? A gente vai ter a lipase pancreática, que auxilia na quebra de lipídios, colesterolsterase, que vai, né, ser responsável aí por quebrar ésteres de colesterol, né, quebra de lipídios na forma de ésteres de colesterol, e a fosfolipase, que quebra fosfolipídios, né, ou seja, fosfolipídios, aquela moléculazinha formada por ligação de fósforo e lipídios. Então, enzimas aí responsáveis pela quebra de outros tipos de nutrientes, de outras moléculas. E, né, também liberado no duodeno, a gente vai ter a liberação da bile. Qual é a função da bile? A bile tem a função de quebrar e emulsificar gorduras. Então, a bile ela é produzida lá no fígado, né? Ela vai conter, né, ali na bile, a gente vai ter principalmente a bilirrubina. Né? A bilirrubina é um produto que vem lá da quebra da porfirina, da conversão da porfirina, que vem lá do grupo M da hemoglobina, enfim, né? Uma cadeia bem longa até chegar na bilirrubina. Mas a bilirrubina ela vai ser secretada, né? Vai ser secretada na bile, e a bile vai ter essa função, então, da quebra e emulsificação de gorduras presentes ali no quimo. Tá? Então, a bile também vai ser liberada no duodeno. A questão é que a bile ela é produzida pelo fígado, e ela é produzida de maneira constante. Tá? Então, o fígado está sempre produzindo a bile e armazenando essa bile na vesícula biliar. A vesícula biliar é como se fosse uma bolsinha de bile que vai armazenar essa bile produzida constantemente pelo fígado. Então, na bile a gente vai ter a secreção de ácidos e sais biliares, né? E como eu falei, a bile vai ter uma função importantíssima aí na quebra e na emulsificação de gorduras. Então, aquelas moléculas de gordura muito grandes, o que a bile faz é reduzir essas moléculas e emulsificar. O que é emulsificar? É tornar solúvel em água. Então, o detergente, por exemplo, que a gente usa para lavar a mão, para lavar a louça, é um emulsificante. O que ele faz? Ele quebra as partículas de gordura e torna solúvel em água. A mesma coisa faz a bile lá no nosso duodeno, para que a gente consiga quebrar as gorduras em moléculas menores e torná-las solúveis em água. Para quê? Para a gente poder absorver e carregar pelo corpo. Então, a bile vai dividir, né, vai quebrar as moléculas de gordura em moléculas menores e torná-las solúveis em água. Então, aqui ó, é um exemplo da ação emulsificante. Ó. Aqui a gente tem um glóbulo de gordura grande, tá vendo? Um glóbulo lipídio grande. E o que os sais biliares fazem? Eles vão quebrar, vão separar essas gotículas de gordura e vão se ligar aqui na margem, né? Tornando essas moléculas, então, solúveis em água.
Os sais biliares, eles vão ter um lado que é hidrofílico e um lado que é hidrofóbico, né? O lado que é hidrofóbico, que é apolar, se liga na gordura. E o lado que é hidrofílico se liga em água. Por isso que ele torna, né, a gotícula de gordura solúvel em água. Porque aí, né, esse lado hidrofílico se liga na água e, consequentemente, consegue, então, tornar a gotícula de gordura hidrofílica. Beleza? Ou seja, emulsificar, torná-la solúvel em água. Tá? Então, a bile, né, vai ser armazenada na vesícula e aí ela vai ser liberada aqui, ó, junto com os sais pancreáticos. Ó, se você reparar, no suco pancreático, né? A bile, a gente vai ter aqui o ducto colédoco, tá vendo? Que vem aqui, ó, da vesícula biliar, se juntando ao ducto pancreático. Então, sais, né, o suco pancreático e a bile vão ser liberadas juntas lá no duodeno. E aí vão atuar na digestão do quimo. Suco pancreático na quebra de proteínas, quebra de lipídios, como a gente viu, né, de polissacarídeos, e a bile na emulsificação de gorduras, de moléculas grandes de gordura. Na quebra e emulsificação. Então, como é que a bile vai ser liberada? Né? A gente vai ter a CCK, que é a colecistocinina, ou colecistoquinina, né? Sendo produzida pela mucosa do duodeno quando o alimento chega lá no duodeno. O quimo chega, a mucosa percebe essa chegada do quimo e começa a liberar a CCK. Aí a CCK, via corrente sanguínea, vai chegar lá na vesícula, né? E vai começar a levar uma contração da vesícula. E aí a vesícula, que é uma bolsinha, começa a liberar a bile. Né? Também vai abrir o que a gente chama de ducto hepatopancreático para permitir essa saída, né, da bile lá no duodeno. Então a bile chega lá no duodeno, né, e, consequentemente, vai atuar na quebra e emulsificação das gorduras. A gente também vai ter a acetilcolina, né, acetilcolina liberada, né, pelo sistema nervoso, que também vai ter a função de levar a contração vesicular. E aí, consequentemente, a vesícula começa a contrair, bile vai chegar lá no duodeno, vai sair ali pelos ductos, né? Vai chegar lá no duodeno e atuar no quimo. Beleza? Alguma dúvida, pergunta, sugestão? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Aula que vem